Amados, peço a obreiros que acende a luz do meio aqui, por favor. Amém. Amados, sexto dia de campanha, né? Mais um dia de caminhada, mais um dia de luta nesse campo de batalha onde Deus tem nos sustentado. Quem está nessa fé no nome de Jesus? Eu sei, imagina espiritualmente falando, que quando os irmãos sentiram peso, não é verdade? Quando se fala de lutar e de orar pela família. Quando de vocês entrou aqui hoje, talvez diz, já estou pedindo ao Senhor força, pastor. Porque quando se fala de lutar pela família, de orar, de buscar libertação, é uma guerra, é uma batalha. E a gente sabe disso, mas o que eu quero te dizer nessa noite, nós chegamos na metade da campanha. E eu tenho certeza de uma coisa, quem te sustenta é Deus para te levar até o fim dessa campanha e te dar a vitória para a honra e glória do Senhor. Quem crê no nome de Jesus? Amém? Que você possa firmar os teus passos cada dia mais na presença do Senhor, pois é Ele que te sustenta. Amém? Antes de encerrar o culto, a gente vai estar entregando o olhinho consagrado que a gente consagrou antes mesmo de começar essa campanha, buscando unção de libertação. E hoje você vai levar para casa, para ungir o familiar, para ungir a sua casa também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Fecha os seus olhos, esqueça tudo lá fora agora. Eleva o teu coração ao trono do Senhor, eleva teus pensamentos a Deus. Vamos dar início adorando ao Senhor, entregando a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Ainda que você chegou aqui nessa noite e você precisa de uma resposta, de um milagre, precisa que Deus faça algo na tua casa, na tua família, mas primeiramente o segredo é adorar a Ele, amados. O segredo é exaltar, e adorando é adoração, é o louvor, é estar buscando a Ele que nos sustenta de pé, é estar adorando, é estar louvando o santo nome do Senhor, é o que nos levanta todos os dias. Pai, nós entramos na tua santa presença, abrimos o nosso coração, Pai, esquecemos tudo lá fora agora, Jesus, porque nós cremos que o que a gente recebe aqui, Senhor, é o que nos faz caminhar no amanhã, é o que nos faz, Senhor, levantar diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, porque o Senhor é Deus, Pai, que sustenta a tua igreja. Aleluias, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos. Entra na presença dele adorando, amados, exaltando Ele. Não troco nossa. Pega o teu louvor, a tua adoração em mais um dia de campanha. Prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, declare nessa noite, meu anjo vai me alimentar. Em nome do Senhor Jesus, entrega a tua adoração a Deus. Te adorar é o que sustenta-me de fé. Não vou perder. Entra na presença de Deus declarando, profetizando. Te louvar, aleluias, aleluia. É mais, Jesus, mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. E este deserto, Senhor, esse deserto, ele vai chegar, a igreja profetiza. Aleluias, aleluia, Jesus. O Senhor está. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos nessa noite. Bendito és o teu santo nome, Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães, para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Assim, Senhor, não troco nossa comunhão pelo prazer, Jesus, pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Declare, como diga. Um deserto isso vai passar. Diz pro Senhor, amados, nessa noite. Aleluias, aleluia, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Se você
Você pode levar as tuas mãos para os céus e declarar. É adorando, amados, que você é sustentado. De pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às provações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, hoje sei. Mas hoje sei. Suas mãos levantadas profetizam. Esse deserto vai chegar ao fim, Jesus. Você está no campo de batalha, igreja. Deus está te sustentando, profetiza, declara. Aleluias, aleluias, te adorar, Jesus. O que sustenta-me de pé. Diga, não vou, aleluias, profetiza. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluias, aleluia, Jesus. Assim nós cremos, Pai, assim nós temos essa certeza. Assim nós acreditamos do fundo do nosso coração, Deus. Assim nós cremos, Pai, que é te adorando. E sem depender, Pai, se olhar na verdade o momento, as circunstâncias ou o tempo, Senhor, que estamos vivendo, nosso maior prazer é te adorar. E sabemos que é assim que a gente pode vencer, Deus. E pedimos o Senhor mais uma vez, nos sustenta nessa noite. Nos sustenta, Jesus, porque sabemos que estamos em guerra, que estamos em batalha, Jesus. Tem alguém, Senhor, na casa desse teu filho, dessa tua filha que ainda não te conhece, ou talvez porventura, Senhor, que um dia esteve na tua presença e talvez não conseguiu encontrar mais forças para estar. Mas aqui está a tua filha, ó Jesus. Aqui está o teu filho clamando. Aqui está a tua igreja fazendo a campanha. Aqui está a tua igreja batalhando, passando por peso espiritual, luta, enfrentando, Senhor, essa caminhada que tem dias que é árdua, mas pelo aquele ente querido que precisa ser liberto, que precisa ser tocado, por esse casamento, Pai, que precisa ser alcançado pelo Senhor. E nessa noite, Pai, nós te clamamos, vem mais uma vez, toca, Senhor, com teu poder, tenha liberdade para libertar. Jesus, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa mais uma vez se fazer presente, que mais uma vez o Senhor possa tocar, Deus, em vidas aqui, em lares, que o Senhor possa mais uma vez enviar anjos de batalha, de guerra. Pai, movimenta o céu, movimenta o céu nessa noite, e envia anjos para guerrear, envia anjos para lutar, Jesus, em favor desta igreja que te clama, que te busca. Jesus, há dias já, Senhor, nesse propósito, crendo, Senhor, acreditando que tu és o Deus de libertação. E assim estamos crendo, Pai, que se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres, Deus. Assim nós acreditamos. E por isso pedimos, Pai, que nessa noite se cumpra dessa forma. E por isso te pedimos, Pai, que nessa noite mais uma vez manifesta o teu Espírito Santo, manifesta a tua presença, Deus, e da forma que o Senhor deseja, e da forma que o Senhor se agrada, opera no meio da tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos. Fica conosco, derramando a tua graça, a tua unção, o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Espírito de Deus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Abra os teus olhos e glorifica o santo nome do Senhor com as palmas. Para a glória do Senhor, amados. Aleluias, amém. Pode se sentar, amados. Em nome do Senhor Jesus. Grandes coisas Deus tem para fazer aqui nessa noite, amém. Somente creia que o nome do Senhor há poder, amém. Vou estar passando algumas oportunidades. O evangelista Júnior dá oportunidade em nome de Jesus, amém. Logo após, o grupo Geração Renovada estará adorando o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui na igreja, mais uma quinta-feira dessa campanha, buscando a libertação de Deus para nossa casa, para nossa família. Eu já tenho certeza, igreja, que grandes coisas o nosso Deus vai fazer ao nosso favor da nossa família, da nossa casa, porque o nosso Deus, ele é fiel, igreja, para cumprir as promessas dele. Amém? Vou deixar uma saudação aqui para ser bem breve. Jesus disse assim, igreja, lá no livro de João 8:12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu estava meditando nessa palavra e pensando sobre a libertação. A partir do momento que eu sou liberto, eu saio das trevas e eu entro na luz. A partir do momento que eu sou liberto, eu deixo aquilo que era treva, eu vou entrar na luz. Eu vou deixar aquilo que era do inimigo e eu vou passar a ser de Deus. Eu vou passar a servir, eu vou passar a viver as maravilhas que Deus tem para a minha vida. Aqui o livro do apóstolo João, quando ele disse: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo. Então Jesus já tinha dito aos discípulos dele. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu creio que você tem a luz da vida nessa noite. Eu creio que Deus, igreja, ele a preparou para que você estivesse aqui, e que Deus tem grandes coisas para te abençoar, porque a palavra de Deus diz, está até aqui no banner, dizendo assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Se você estiver acreditando, igreja, aquilo que é o espinho na sua carne, porque a palavra diz que todos nós temos um espinho na carne, é aquilo que nos afronta, aquilo que quer fazer o desejo da minha carne. E se eu agradar a minha carne, eu contrario, eu revolto, meu Deus. Mas em nome de Jesus, o grande Deus está aqui para nos libertar e fazer a vontade do Senhor, porque Deus, ele é fiel. Amém? Fica com essa palavra para você, igreja, que você é a luz do mundo. E se você segue o Senhor, você não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença, porque Deus, ele é contigo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Peço que se coloquem. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado e glorificado é nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos convidar o nosso Senhor Jesus para passar na nossa casa. Amém? Aleluia. Quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus,
agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, amém? Pode se assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Quero passar a oportunidade para a nossa irmã Rafaela, amém? Em nome do Senhor Jesus. A irmã Rafaela está com a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convida a irmã Raiane para estar louvando comigo. Aleluia. Dito é, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimenta os irmãos com boa noite, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos
dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, eu já ordeno anjos poderosos para te guardar. Foi ungido e foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus nosso Deus. Elohim, Deus Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Agradeço a oportunidade. Aleluias, glória a Deus, amém, amados? Nosso irmão Alcides, amém? Tem a oportunidade de deixar uma saudação nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos estar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Nós estamos tão alegres, né, irmãos? A Bíblia diz que é legal e dissesse, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há fartura de alegria, né? E todos nós estamos alegres porque estamos com Cristo. E é o nosso Cristo a qual, né, irmãos, vem nos buscar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler aqui um pequeno versículo que se encontra na Bíblia aqui, Sagrada, no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Diz Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: E estando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado já é em casa, paralítico, violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei e darei saúde. Louvado seja Deus. Queridos amados irmãos, Jesus hoje está dizendo assim para você e para mim: eu irei na sua casa. Assim como os jovens louvaram esse hino tão maravilhoso, se eu fosse embora agora, eu já ia levando minha bênção. Mas as bênçãos de Deus são muitas para mim, para você, para todos aqueles que passam de frente à igreja. E eu quero dizer para os irmãos, quando eu olho os irmãos, eu não vejo os irmãos, mas vejo a face de Jesus a cada um de vocês. E eu quero dizer ainda mais, Jesus, Ele ama todos os nós
e conhece todos nós. Conhece o endereço da minha casa, a minha rua, conhece os meus vizinhos e me conhece, e conhece todos vocês que estão aqui. Nós estamos findando a campanha, né, pastor? Campanha, irmãos. Campanha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Campanha tem um poder. Você, quando vem buscar a Deus com um propósito na campanha, você leva a sua bênção. Louvado seja Deus. Mas o inimigo, ele peleja para roubar a sua bênção. Mas Deus não deixa. Deus está sempre do nosso lado, mandando que vigiamos, mandando-nos que tivemos cuidado. Eu quero dizer para os irmãos que agora há pouco o inimigo lutou para nós não vir à igreja. Mas nós demos as voltas por cima e dizemos: ó Satanás, tu quer nos parar, mas Jesus manda nós caminhar. Aleluia, louvado seja Deus. E eu confesso dizer para os irmãos, toda vez que eu estou, aleluia, louvando e bendizendo ao Senhor, Deus começa a me revelar. E Deus começa a me mostrar. E eu quero dizer para os irmãos aqui dessa igreja hoje, aleluia, e todos os dias, quando essas portas se abrem, tem brasa de fogo aqui na ponta do altar. Se você sentir, aleluia, no seu espírito o que é fogo, aleluia, porque João Batista estava batizando, mas ele falava assim: eu porém batizo com água, mas o que vem cujo é mais forte que eu, esse batiza com água e fogo. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou batizado com o Espírito Santo, e Deus começa a usar, e aqui tem irmão batizado, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus fala assim: esse que vem é mais forte que eu, ele batiza com fogo. Louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o inimigo, ele quis paralisar nós hoje. Ali está a minha sogra. E um amador, nós somos cearenses. E todo cearense, eu não sei se os goianos gostam de rede, mas todo cearense gosta de rede, pastor. Lá no Ceará tinha um irmão que ele se balançava na rede cantando aquele hino: eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas só que o irmão estava lá, nada de trabalhando, se balançando na rede. E a minha sogra estava na rede, louvando a Deus, irmãos. E um amador se arrancou-se da parede. E ela veio cair. E nós pegamos ela, já quase na hora agora de nós virmos para o culto, ela estava louvando a Deus, porque ela louva a Deus. A minha sogra, ela louva a Deus, irmãos. É uma levita. A minha esposa também é uma levita, né? Louvam a Deus bem. E ela estava louvando a Deus. Quando nós demos de fé, foi o impacto. Ela caiu da rede. A rede se arrancou, o armador. E o inimigo, ele quis nos paralisar, irmãos. Mas Deus tem propósito com nós, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Para a honra e a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para a derrota do Satanás. Estamos aqui glorificando ao Senhor, louvando juntamente com essa igreja que vai morar no céu da glória. Aleluia. Glória a Deus. Bendito és o nome do Senhor, amém? Deus é fiel, né, amados? E a irmã ainda veio para o culto para adorar o Senhor. Deus abençoe, viu, irmã? Em nome do Senhor Jesus, amém? Jamais o inimigo pode impedir aquele que é adorador, amém? Que você continue adorando o Senhor cada dia mais. Antes de trazer a palavra, a jovem Aline, está com oportunidade no nome de Jesus, pediu para estar louvando o Senhor, amém? Cumprimentamos a igreja capaz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos coloquem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
É tanto investimento pra eu cair, mas eu deixo de lado. Eu tenho um chamado, só quero aceitar o que Deus tem pra mim. Eu escolho o Senhor na batalha, não sou fogo de palha. Deus é a minha escolha diária. Eu sei, a carne atrapalha, travar dessa batalha. Deus é a minha escolha diária. Vamos ter que escolher qual dos dois irá viver. Se é carne ou espírito, quem eu alimentar fica vivo. E vamos ter que escolher. Sei que fácil nunca é. Dizer não pra carne é preciso. Tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Eu escolho o Senhor na batalha, não sou fogo de palha. Deus é a minha escolha diária. Eu sei, a carne atrapalha, travar dessa batalha. Deus é a minha escolha diária. Vamos ter que escolher qual dos dois irá viver. Se é carne ou espírito, quem eu alimentar fica vivo. Vamos ter que escolher. Sei que fácil nunca é. Dizer não pra carne é preciso. Tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Vem com fogo do Espírito queimar a minha carne. Quero intimidade. Vem com fogo do Espírito queimar a minha carne. Quero intimidade. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Eu te quero, Senhor. Minha escolha diária. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Eu te quero, Senhor. Minha escolha diária. Vamos ter que escolher qual dos dois irá viver. Se é carne ou espírito, quem eu alimentar fica vivo. Vamos ter que escolher. Sei que fácil nunca é. Dizer não pra carne é preciso. Tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Vem com fogo do Espírito queimar
Glória a Deus. Amados, assim mesmo, aproveitando que os irmãos estão de pé, pega as vossas Bíblias nas mãos, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo o livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 14 e versículo 1, amados. Livro de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 14 e versículo 1, amados. Livro de Juízes, capítulo 14 e versículo 1, amados. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida De Juízes, capítulo 14, versículo 1, amados. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, traga a revelação da tua santa palavra nessa noite. Fala o coração da tua igreja, o coração dos teus filhos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor fala desde o começo, do início do culto. Mas pedimos ao Senhor, revela a tua vontade mais uma vez, o teu querer. E fala, Jesus, a este coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, traga a revelação que vem do céu desta palavra, aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, aquilo que o meu Pai te agrada. Pai, eis-me aqui, eu peço, o Senhor me usa para falar com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, planta, Pai, que essa semente venha a ser plantada em cada coração, mas que cada coração venha estar como uma terra fértil para receber essa semente, Jesus, que a tua palavra, para que ela possa germinar, brotar, enraizar, crescer, para que dê muitos frutos na vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, acompanha o texto aí, nós vamos ler e logo em seguida a gente vai meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Juízes, capítulo 14 e versículo 1, diz assim: o casamento de Sansão. Versículo 1: desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Subiu, versículo 2: subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Versículo 4: mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor. Diga novamente, do Senhor. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, aleluias, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como que rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu, falou àquela mulher
e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Diga glória a Deus. Tomou um favo nas mãos e foi andando e comendo dele, e chegando ao seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara aquele mel. Amém? Para um minutinho aí no nome do Senhor Jesus. Até aí, amado, para que você possa entender a palavra do Senhor. Preste bem atenção, amados, nesse acontecimento. É algo muito forte da parte do Senhor que Deus faz, e o que Deus fez ali, na verdade. A palavra de Deus vai falar de um homem chamado Sansão, e de um homem que ficou marcado na palavra do Senhor. E creio os irmãos também que, como eu, desde criança a gente já vem ouvindo, né, um pouco sobre Sansão. É marcado ali como Davi e Golias dentro da palavra do Senhor. Mas aqui marca um dos feitos de Deus na vida de Sansão que chama muita atenção. Que Sansão, num dos momentos ali na presença do Senhor, a Bíblia diz que Sansão, de uma hora para outra, a Bíblia diz que ali estando em Israel, ele desce um pouco até o acampamento dos inimigos, até um pouco próximo da cidade que estão os filisteus. E os filisteus são e eram inimigos do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ali olhando e observando, ele observa uma mulher no campo do inimigo. E quando ele observa, nada tira do coração dele que ele quer aquela mulher para casar. Nada tira, é como a gente costuma dizer, né? É paixão à primeira vista, para que você entenda melhor. Sansão olha ali e nada tira do coração dele: eu quero casar com aquela mulher. Ele olha para o campo do inimigo, percebe ali aquela mulher, e aquilo cresce no coração dele, aquilo queima. E quando ele volta já correndo para o acampamento do pai e da mãe, ele já vai correndo para o pai e para a mãe, já vai dizer, como um costume daquele tempo, ele já vai dizer: olha, pai, eu avistei uma mulher no meio dos filisteus e eu quero tomar ela, eu quero que os senhores tomem ela para que eu possa casar com ela. Na mesma hora o pai se assusta, na mesma hora já tem aquele sentimento de rejeição. Peraí, de forma alguma. Eu fico imaginando que talvez, a Bíblia não está dizendo, mas imaginando nós, pela palavra do Senhor, que talvez o pai de Sansão olhou e disse: peraí, aonde você viu mesmo? E ele vai dizer: no arraial dos filisteus. Peraí, mas é os inimigos, Sansão. Mas nada tira do coração que ele quer estar ali, que ele quer aquela mulher para casar. Cresceu aquele desejo, ardeu no coração. E quando passa para a mãe, então, ela logo já fala: peraí, meu filho, será que entre os teus irmãos, ou seja, como costume daquele tempo, entre o nosso povo, não tem nenhuma que te agrada, filho? Você quer logo as que é dos inimigos, aquela que é filisteia, aquela que está lá, ou seja, no meio dos inimigos. O que você, em outras palavras, o que você está querendo, Sansão? Você não percebeu que se a gente for operar ali, como que a gente vai chegar e vai falar para eles: olha, meu filho se agradou da tua filha, se agradou dessa moça, e ele quer casar com ela. Em outras palavras, como chegar? Se fosse tudo amigo, se fosse ali no meio do povo israelita, porque segundo o costume era muito mais fácil. Se Sansão falasse: olha, eu agradei de uma mulher que é uma israelita como nós, ficaria fácil ali dos pais de Sansão ir lá, falar com aquela família, segundo o costume daquele tempo, entrar em concordância, e ali nasceu uma união, nasceu um casamento. Mas não, Sansão cresceu no coração dele aquela vontade: quero casar com aquela mulher. Mas aquela mulher, a igreja, estava no campo do inimigo. Aquela mulher não era hebreia, aquela mulher estava à parte, em um lugar que de forma alguma Israel queria descer para lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele inimigo chamado os filisteus, eles não dominavam somente aonde eles estavam, mas era um tempo que Israel estava vivendo, que os filisteus dominavam todo Israel. Em outras palavras, Sansão com a sua família estava debaixo do domínio dos filisteus. É por isso que pesa mais ainda, para que os pais de Sansão cheguem lá e vai falando logo: ó, meu filho quer casar com essa moça.
Nós queremos que nasça uma união aqui. Eles não estavam em direito de escolher nada. Percebe a situação? Que eles não estavam em direito de pedir, de escolher, de querer nada, porque os filisteus, a Bíblia diz que estava dominando sobre Israel. E sabe o que vai crescer agora? Um medo no coração dos pais, porque eles não querem ir lá falar, eles não querem ir lá pedir. Já aconselhou Sansão: para com isso, deixa de mão disso, Sansão, não dá para descer lá. Esse povo está reinando contra nós, esse povo já domina o nosso povo. Mas a Bíblia vai dizer que nada tira do coração de Sansão. Sabe por quê? Porque aquele desejo que nasceu no coração de Sansão não veio dele, mas veio do céu, porque havia o Deus Todo-Poderoso que estava vendo os filisteus dominando Israel. E Israel é um povo que carrega e carregava a marca de Jesus, mas que agora está debaixo de um domínio do inimigo. E o Senhor, outras palavras que você entenda melhor, o Senhor estava cansado daquilo já. O Senhor já estava cansado, porque Ele nunca aceitou que os seus vivam debaixo do domínio do inimigo da igreja, que é Satanás. O Senhor nunca aceitou que aquele que carrega a marca da promessa esteja debaixo dos domínios do inimigo. E a Bíblia diz que aquele desejo foi Deus que tinha colocado no coração de Sansão. E os pais estão ali sem entender nada. Os pais não querem descer, não dá, Sansão, não vamos. Mas Sansão está ali: não, queimou meu coração, é de Deus, tem que nascer esse casamento. E ele está dizendo: não, não dá para ir, Sansão. Eu já fico imaginando que talvez você está pensando: nós vamos falar e nós podemos ser até mortos, porque eles estão dominando sobre Israel. Mas a Bíblia diz que foi Deus que a preparou aquela circunstância. Amados, nem toda batalha que surge na nossa vida é o diabo. Eu vou te dizer novamente, para que você não esqueça: nem todas as batalhas que surgem na nossa vida é o diabo. Por quê, pastor? Porque Ele conhece a nossa casa. Ele conhece, amados, a nossa vida, o nosso coração. Ele sabe como agir. Sabe o que Ele está vendo em Israel? Que Israel já se abaixou para os filisteus dominar naquele tempo. E os filisteus estão dominando, tomando controle. Chega um tempo, sabe o que está acontecendo? O povo israelita, trabalhador, lutador, que plantava, que cuidava, e ali regava, tomava todo cuidado. E sabe na hora de colher quem vinha? Os filisteus. E eles tinham que ficar calados e só observar. Que quando chegou o tempo da colheita, o filisteu que pegava e tomava, porque já estava reinando, já havia um tempo. E a Bíblia diz que no coração de Sansão queimava aquele desejo que vinha do Senhor, queimava aquela vontade que Deus tinha para mover a casa, aleluias. Queimava sobre o coração de Sansão aquele desejo: desce lá, chama a tua família para ir lá. Mas quem é que quer ir no campo do inimigo, não é verdade? Quem é que quer ir procurar a luta? No coração dos pais de Sansão tá: a gente vai lá caçar batalha, a gente vai lá caçar a luta, Sansão. O trem já está pesado, já está difícil, e você quer descer lá ainda. E Sansão em todo o tempo: vamos descer, vai dar certo. Mas a mente de Deus, porque eles ainda não entendiam que ali era vontade de Deus, que era propósito do Senhor. A Bíblia diz que Deus já estava procurando uma ocasião para derrubar os filisteus. Deus já estava procurando uma ocasião para se levantar contra o inimigo. Sabe o que eu começo a observar diante disso? Que Deus tem ciúme dos teus. O Senhor não tolera. O Senhor não tolera ver os teus que carregam uma marca de um Deus tão grande sendo pisado pelo inimigo. Oh, aleluias! O Senhor não se agrada de ver a casa debaixo do domínio de Satanás, não. Deus vai criar uma situação, sabe para quê? Ainda que seja na batalha, na luta, Deus vai criar a situação para te honrar e te mostrar que o teu Deus é o Deus que dá vitória, aleluias. Que o teu Deus não esqueceu de ti. Ele não deixa os teus perecer, Ele não deixa. E tudo que Ele quer mostrar para Israel agora é como se falasse, estivesse dizendo, sacudindo Israel: acorda, porque eu estou vendo. Começa a profetizar, começa a orar.
Eu sou o Deus que não perco batalha, aleluias. Esse encontro que Sansão quer ter com aquela filisteia, com aquela mulher que está no campo inimigo, era Jesus sacudindo o povo israelita, para mostrar para eles: eu tenho visto, eu quero mudar a situação da casa, eu quero mudar a situação do meu povo, aleluias. Mas sabe por que o Senhor está dizendo isso? Porque o Senhor manda dizer que quantas das vezes a gente se levanta numa campanha, se levanta numa batalha, e o inimigo ele não fica de braços cruzados, ele tenta parar, ele tenta impedir, ele tenta pegar a casa e virar tudo de cabeça para baixo. Algo ele vai tentar no casamento, vai tentar pela vida do filho, vai tentar lá no trabalho com você, vai tentar por alguém na tua caminhada que vai tirar a tua paciência, vai tentar tirar a tua comunhão, ele vai tentar criar algo de uma preocupação, ele vai tentar criar uma enfermidade, ele vai tentar criar uma perturbação, ele vai tentar colocar esfriamento, ele vai tentar colocar a opressão, ele vai tentar te parar de vir para o culto, ele vai tentar colocar um peso tão tremendo. Você vai olhar para nós da igreja: não quero ir pro culto hoje, está tão pesado, vou deixar pro próximo. Hoje está difícil demais, estou tão cansado. E a gente sente aquele peso que parece que puxa para trás nos ombros. O diabo ele é astuto e ele quer criar uma situação. E sabe o que está acontecendo em Israel? Nesse momento da palavra ele já tinha criado situação e já estava no domínio, já estava por cima, tomando o controle. Mas o Deus do céu Todo-Poderoso já tinha olhado e observado e já tinha escolhido uma casa. Eu vou te dizer novamente, ele já tinha escolhido uma casa, ele já tinha escolhido um homem, ele já tinha escolhido uma família. Porque ele, amados, ele pode todas as coisas, mas ele é tão maravilhoso que ele quer levantar alguém, ele quer escolher alguém. Mas pesa, pastor, mas quando ele escolhe, ele sustenta. Ah, pastor, mas tem dias que não é fácil, mas ele sabe dos soldados que ele chama. Se ele te colocou para enfrentar essa luta, é ele quem te sustenta. Você não vai parar, aleluias. Só quem crê glorifica o santo nome dele. É Jesus. Ah, pastor, mas parece que pesa tanto. Parece que da igreja inteira parece que pesa mais é pra mim, pastor. Que a gente tem essa mania, né, o ser humano? Parece que só eu tô passando por luta na igreja. Matos, a batalha é constante, a luta é constante. Talvez esse irmão que tá do teu lado aí tá sorrindo, alegre, louva, alegre, mas só ele e Deus sabe a luta que tá passando, a batalha. É, amados, é porque ele aprendeu a ser adorador. É porque ela aprendeu a ser adoradora. Não olha para a circunstância que está em casa, mas na hora que entra na presença do Senhor, quer fazer como Maria, derramar o mais valioso nos pés do Senhor, que é a adoração. Aleluia. Ou seja, esses momentos, e o momento que Israel vive agora, Deus não está se agradando. E Sansão convence os pais, que eu imagino os pais ali tremendo, olhando, falando: o que Sansão foi arrumar para nós? O que nosso filho foi inventar? Mas Deus falando: ó, eles não sabiam que vinha da parte do Senhor. Sabe de uma coisa? Tudo que o inimigo queria é que eles não saíssem daquela casa e descessem para o campo do inimigo. Mas a Bíblia diz que eles saíram, que Sansão conseguiu convencer o pai e a mãe. E o que está acontecendo é propósito do Senhor. E quando o propósito do Senhor começa a encaminhar e começa a se encaixar, porque da parte de Deus não falha, só falha se a gente parar e desistir. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele não obriga, ele não nos empurra para o propósito dele, mas ele mostra e coloca no nosso coração e faz arder. Há um propósito. É o que ele fazia no coração de Sansão. Sansão só segue nesse convicto: há um propósito que eu tenho para essa família, para esse povo, que eu tenho para Israel. E quando ele sai de casa, é sinal que as coisas do Senhor começam a encaminhar. E quando as coisas de Deus começam a caminhar, amados, o diabo não fica de braços cruzados. A Bíblia diz que eles estão descendo, e já perto de Tima tinha uma vinha, como tinha bastante naquele tempo, com a plantação de uva linda.
Mas quando ele está passando por aquela plantação de uva, está em Sansão já na frente, ansioso, né? Para o propósito, com pressa, pelo que a Bíblia diz. Mas na hora que ele está indo, sai um leão novo, a Bíblia diz, do meio daquela vinha. E já vem bramando e não tem tempo, pelo que a palavra diz. Que na hora que sai aquele leão já bramando, já parte para cima da família de Sansão. É como impedimento, vou parar esse propósito. Sai um leão naquele convicto, não vai acontecer o que Deus está querendo. E sai o leão e parte para cima. Mas a Bíblia diz que era propósito de Deus. Por isso que eu estou te lembrando novamente. E propósito de Deus não dá errado. Tem um Deus que sustenta acima de tudo. Quando sai o leão, quando o inimigo se levanta e diz que vai parar, Deus também diz: eu também desço sobre Sansão e o meu espírito se apossa dele. E a Bíblia diz que começa uma luta entre Sansão e o leão. E Sansão, sem nada na mão, rasga o leão. E a Bíblia diz como se rasgasse um cabrito. Simples. O pai e a mãe de Sansão não está sabendo que nem propósito de Deus é o casamento. Está mais perdido ainda. Da onde saiu essa força? O que está acontecendo? Já estão sentindo medo de descer para o inimigo que está dominando contra nós. Agora são um leão do nada. Sabe aquela situação que Deus tem propósito? Porque Deus, se tem uma coisa, um lugar, posso dizer, ou se tem algo que Deus tem propósito, é família, amados. Porque Deus preza demais a família. Deus preza demais o casamento. Se você for observar na palavra de Deus, o primeiro milagre de Jesus é num casamento. E a volta dele para buscar a tua igreja é constituída em um casamento. Vem um noivo até as nuvens e a noiva vai de encontro até ele. Se tem algo que Deus preza, é a família, é um lar, é um casamento. É por isso que estamos vivendo um tempo que tanto inimigo se levanta para ter divórcio, que tanto se levanta o inimigo contra a família. O que a gente está fazendo aqui é guerreando espiritualmente. Tem plano para tentar te parar, o inimigo já preparou algo para tentar te impedir. Mas da forma que estamos guerreando, tem um Deus também te sustentando, te dando livramento e selando a tua casa, dizendo: eu sustento. Ainda que você não está entendendo o propósito, eu estou no controle, diz o Senhor. Os pais e a mãe de Sansão não estão entendendo. Rasga o Sansão como se rasgasse um cabrito. Nem cabrito a gente consegue rasgar a mão antes. Olha para você ver que tamanho poder. A Bíblia diz que Sansão deixa o leão morto no chão e continua descendo o propósito. Levanta a tua mão direita aqui para o céu, porque o Senhor me faz parar para profetizar. Deus está mandando alguém deixar esse leão para trás. Deus está mandando alguém dizer nessa noite, mandando te dizer para alguém nessa noite: é momento de deixar esse leão para trás. É momento de largar ele no chão e continuar o propósito. Não há tempo para ficar envolvido com esse leão. Tem um propósito. Tem um propósito muito maior mais adiante. Tem algo muito mais profundo adiante. Aleluias. Deixa esse leão, vence ele. Ou às vezes você já venceu, mas está olhando para ele demais. Mas Deus está dizendo: deixa esse problema para trás, deixa esse leão para trás. O maior propósito está lá na frente. Aleluias. Quem crê glorifica a ele. Aleluia. Sansão deixa ele ali e desce. E o pai e a mãe não estão entendendo nada. Porque tem coisas dentro da casa que é Deus e você. Para começar, Deus te colocou primeiro sozinho nessa cadeira, ou com algum só da tua casa. Pesou, foi luta. Hoje, glória a Deus que quantos estão aqui e ainda virá também os outros que ainda não vieram, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, baseado na palavra do Senhor. Vai acontecer. E Deus havia um propósito com Sansão. Deus já estava preparando algo para ele maior. E Sansão continua descendo convicto no propósito que Deus colocou no coração. E ele está descendo. E quando ele desce, a Bíblia diz que então ele chega no campo do inimigo. E a Bíblia diz que ele agrada, ele também se agrada dele. Deu tudo certo. E o medo da destruição? O medo estava ali entre o pai e a mãe.
Mas eles voltam para a caminhada e voltam para casa. Volta para casa da mesma forma e vai se passar dias, porque agora chegou o dia de Sansão descer novamente para o campo do inimigo para tomar Dalila ali como sua esposa. E no momento que ele vai descer, a Bíblia diz que veio um pensamento na cabeça dele. Mas eu quero te lembrar uma coisa, que na vida de crente nada é por acaso, viu? A gente tem essas manias, tem uma coincidência. Pastor, para com isso, amados. Quem guia a tua vida é Deus. A gente tem essas coisinhas, já percebeu? Que tem vezes que eu fico olhando Deus fazer as coisas, eu fico pensando, como que Deus faz? Que coincidência, de repente a gente para e Deus fala, não é coincidência. Na vida do crente não tem essas coisas de coincidência, por acaso aconteceu isso, não. Tem um Deus que está olhando e observando tudo, e Ele sabe criar a situação certa. E sabe o que vai vir no coração de Sansão? Depois de dias que ele já desceu, lutou, vai vir no coração, você passa pelo caminho que você passou aquela vez, que tinha um leão, passa lá, vem aquele pensamento, eu vou. Mas aí eu quero te chamar a tua atenção, sabe de o quê? Se eu já passei num caminho que teve batalha, eu vou querer voltar lá? Vamos ser sinceros? Queremos não. Se lá sair um leão, para sair outra daqui, para ali. Mas não importa quantos leões vai sair, Deus não muda quem Ele é. Isso é coisa nossa, isso é do nosso coração. Ninguém quer voltar e passar num caminho que teve uma das maiores lutas, as piores batalhas. A gente quer evitar, sabe o quê? Que alguém chegue e fale assim, tem um atalho ali, é pertinho e é bem movimentado, tem um monte de gente, se caso alguma coisa acontecer, tem um monte de gente para te ajudar. Nós queremos, sabe o quê? Se puder cortar a nossa cruz, a gente vai cortar e carregar só um pedacinho, que é mais maneiro. A gente quer atalho, a gente quer chegar mais rápido, a gente não quer caminho de batalha, a gente não quer enfrentar leão, a gente não quer enfrentar gigante. Mas olha aqui para o pastor, o que ficou marcado na tua vida, te ensinou a ter fé, te ensinou a confiar em Deus, não foi na bonança não, não foi a geladeira cheia, não foi dando tudo certo não. O que você aprendeu até hoje, e essa fé que queima dentro de ti, você aprendeu no deserto, você aprendeu encontrando com o leão, você aprendeu diante de um gigante. Pastor, o que isso quer dizer? Tem coisas que a gente não quer passar, mas é preciso passar. Tem coisas que a gente não quer viver, mas é preciso viver. Já citei isso aqui muitas vezes. Jó vai falar assim, o que eu mais temia, Senhor, me sobreveio. O que eu não queria passar, Jó estava dizendo, estou passando. Não queria enfrentar, Senhor. Pensava que às vezes não teria força para enfrentar, e Jó falava, estou passando. E agora? Agora é vencer. Agora é acreditar que há um Deus no controle de tudo. Agora é enfrentar e crer que há um Deus do céu que está contigo todos os dias. Quando queima no coração de Sansão, que é para voltar para aquele caminho, ele disse, eu vou. E vai ele para o mesmo caminho, mas já saiu o leão naquele caminho, não tem problema, vou lá de novo. Sabe por quê? O que é que limita o Espírito de Deus descer mais uma vez? O que é que limita Deus te dar vitória mais uma vez? O que é que pode limitar Deus entrar em ação mais uma vez para a tua vida? Ele não envelheceu. Olha que o pastor, Deus não cansa. A Bíblia diz que Ele nem tosqueneja, nem pisca, nem cochila. Ele está atento para o teu povo e aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Não tenha medo do caminho que Deus traçou para ti. Não tenha medo do teu chamado. Não tenha medo que Deus a preparou. Não tenha medo de lutar pela tua casa, porque você e a tua família vai servir o Senhor. E tem mais, no grande dia vai subir para o céu. Ainda que tenha muito leão para enfrentar, enfrente, luta, batalha, mas no final você vai declarar, valeu a pena. Para encerrar, Sansão passa naquele caminho e tá lá o corpo do leão do mesmo jeito, mas algo chama a atenção, que tem um enxame de abelha no corpo daquele leão, naquele corpo que já estava morto há dias. Tem um enxame de abelhas em volta ali. A Bíblia diz que aquelas abelhas já fez muito favo de mel. E sabe o que Sansão vai fazer? Ou coragem danada, ou homem que era tomado e possuído pelo Espírito do céu. A Bíblia diz que ele olha, observa, e ele sente no coração favo de mel em cima da batalha. Já pensaram? Oh glória, alguém já está entendendo. Favo de mel.
aonde foi os piores dias que eu pensei que não ia vencer, ele cata um favo de mel e vai comendo, voltando para casa. E quando ele pega a favo de mel, ele já olha. Eu fico imaginando ele olhando, esse aqui tá pequenininho, vou levar para minha família. E ele pega mais, igreja. E quando ele pega mais, a Bíblia diz que ele chega na casa, ele já chama o pai, mãe, vem cá, toma. Sabe de onde que é? Não, porque tem coisas que a tua família não sabe de onde veio. Quem enfrentou o leão foi você, quem chorou foi você. Mas Deus está dizendo, prepara, porque você vai levar favo de mel para tua casa. Na luta que foi amarga, vai ter vitória com sabor de mel. Ele sabe de onde veio, não. Quantos dos seus entes queridos, amado, tem provado do mel da tua oração? Quantos da tua casa que você chegou lá e entregou, mas eles não sabem de onde veio? Sabe de onde veio? Veio da luta com o leão, veio da batalha que foi amarga. Eu encerro aqui te dizendo da parte do Senhor. Deus manda te dizer, não olha para o leão que saiu ao teu encontro, não olha para o tamanho do gigante. Entenda uma coisa, você vai vencer. E daqui a pouco, todos da tua casa, dos seus entes queridos, não vão entender o porquê, mas aquele desejo queimando o coração de vir para a igreja com você. E quando chegar aqui tem mais, vai queimar muito mais profundo, e vai sentir vontade de levantar a mão e dizer, eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar à comunhão com Cristo. Sabe de onde isso nasce? Nasce com os leões, nasce nas batalhas, nasce nas guerras. Mas Deus está dizendo, lá atrás você não parou, é o momento que você desfruta. Nem todos eles queridos sabem porque estão desfrutando de bênçãos, porque você tem chorado, tem lutado, tá cheio de marcas dos leões da vida, né? Cheio de dores. Mas teve alguém que te possuiu naquele dia. Quem te possuiu foi o Espírito de Deus. Alguém que te tomou naquele dia foi Deus. E sabe de uma coisa, Ele vai continuar tomando a tua vida para te dar vitória. Glorifica bem forte o Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. É Jesus. Feche os teus olhos, amada igreja. Nós queremos orar por você. Antes da gente ir para casa, antes de você receber o óleo ungido para levar para tua casa, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Medita nessa palavra que Deus trouxe nessa noite. Medita no que Deus te diz. Aleluias. Nem todos vão saber, igreja, porque tem acontecido os momentos de bênção. Mas você e Deus sabe das batalhas, dos leões que você enfrentaram. O propósito de Deus foi contigo. E Deus está dizendo para alguém que nessa noite, ainda que tenha pesado, não pare. Ainda que tenha pesado, não desista da tua casa. Não desista dos teus, aleluia. Não desista daquele ente querido. Não desista do teu esposo. Não desista da tua esposa. Deus é Deus para honrar, aleluia. Não desista daquele teu filho. Foi Deus quem te deu há anos atrás. Foi Deus quem gerou. Tu és boca profética da tua casa. Tu és a boca profética dentro do teu lar. É o Senhor é quem sustenta. Você pode profetizar sobre a tua casa. Você pode declarar que vai passar este momento ruim, essa fase, esse leão que você tem enfrentado. Aleluias, aleluias. Fale com Deus agora. Bendito és o nome do Senhor. Pai, começa a dar visões a eles. Mostra para esse teu filho, para essa tua filha, esse leão que está enfrentando, Senhor. O agir de Deus vai resultar, Senhor, nas bênçãos na vida de quem é fiel. Oh, Jesus, Tu és santo. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem
o Senhor. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Não dizer que você nasceu pra você, que já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. A presença de Deus nessa vida. Você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo. Essa vitória hoje, levanta suas mãos pro céu e toma posse. Recebe pra glória de Deus. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia, aleluia. Tem sabor de mel. Nossa A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia. Bendito és Ele. Ele é santo, Ele é Deus. Deus vai te levantar da Somente cinza creia. e do pó. Deus vai. Deus vai cumprir tudo Sim, que Jesus. tem te prometido. Vai honrando esta vida, Jesus. Você vai ver Vai a mão de visitando casas, Deus, Deus te essa noite. exaltar. Visita aquela Quem família, te vê Senhor. a te falar, Aleluia. Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia. Sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor. aleluia. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Pai Santo, Jesus. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Já declara, já profetiza. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Porque só o Senhor é o Deus que produz vitórias. Só o Senhor é o Deus que pode honrar, Senhor, aquele que tem batalhado, aquele que tem lutado. Senhor, nós invocamos a Tua presença. E assim como o Senhor apossou de Sansão e deu força e fez ele vencer a posse da Tua igreja, a posse, Senhor, desta vida, Espírito de Deus, com o Teu poder, com a Tua unção. A posse, Senhor, para libertar, para quebrar as cadeias. Assim como Sansão, o Senhor é fortalecido pelo Senhor, assim como Teu servo, o Senhor é sustentado por Ti. Eu peço, Senhor, manifesta no meio da Tua igreja, Pai. Manifesta com a Tua unção e vai quebrando, Senhor, todas as correntes que se levantou para amarrar essa família, que se levantou para amarrar essa casa, aquele ente querido, aquele familiar que não
consegue se libertar, Jesus. Está preso no vício, está preso, Senhor, naquilo que está escravizando aquela vida. E a tua igreja tem orado, Senhor, essa tua filha tem consagrado a Ti. Igreja, ora pela tua casa agora, para aquele ente querido que precisa de libertação, em nome do Senhor Jesus. Fecha os seus olhos e clama. Deus é quem te fortalece. Tu és o coluna da tua casa. Deus é aquele que te sustenta, em nome do Senhor Jesus. Passa no meio da tua igreja, Senhor, e vai libertando vidas, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai repreendendo todo espírito imundo, todo espírito de destruição, todo espírito de contenda, Pai, todo espírito de enfermidade. É dor que essa pessoa sente, Pai, essa enfermidade que não sai nos exames, essa pessoa não consegue descobrir, porque tantas dores, porque tantos levantes, Senhor. Quando começa a orar, sente tanto medo. Essa pessoa, quando começa a te buscar, já dá vontade de parar, sente uma frieza. Espírito de desânimo, seja repreendido agora. Nós damos ordem de libertação, de soltura, em um nome que há poder. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Enfermidade, vício maldito, é no nome de Jesus. O espírito que causa opressão, essa pessoa sente o coração oprimido, apertado, aquele ente querido que já não sente mais vontade de viver. Tem dias que passa pelo coração que se a morte chegar será a melhor coisa. Espírito de suicídio, bate de retirada daquela família, daquela casa, daquele ente querido, em nome do Senhor Jesus. Espírito de destruição, o espírito que vem para matar, que veio para destruir o que foi pago para destruir essa vida, seja repreendido, queimado hoje. Deus, manifesta o teu poder, Jesus. Isso, coloca anjos de guerra, Pai, anjos com espada desembanhada lá naquela casa, meu Pai, naquela família, em nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo isso, igreja. Guerreia pelos teus, guerreia pela tua casa. Deus te levantou como coluna, como profeta, como a profetisa de lá, e você pode profetizar, clamar. Ora para aquele ente querido, ora para aquele filho que precisa de libertação, em nome do Senhor Jesus. Espírito de opressão, bate em retirada. O espírito maligno que coloca tristeza profunda, tentando fazer essa pessoa chegar até uma depressão profunda e tirar a própria vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito de depressão, vai embora, seja repreendido, seja queimado agora, em nome de Jesus. Igreja, desde que nós oramos por ti, não se preocupe, só continue orando. Aleluia, Jesus. Nós entramos no campo de guerra contigo, Jesus. Foi com o Senhor, Deus. Seja queimado, quebradas as tuas forças, maldito. Quebradas as tuas forças, Satanás, vai embora. Seja queimado em nome de Jesus. Bate em retirada, manifesta com as forças quebradas. Vamos, em nome do Senhor Jesus, que há poder, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que há no nome dele. Bate em retirada daquela família, bate em retirada dessa vida agora, bate em retirada lá no trabalho dessa pessoa, vai caindo por terra, seja repreendido agora. O espírito de amarração, você luta para amarrar, para tentar segurar as portas fechadas, tenta não dar certo, tudo que essa pessoa tenta não está dando certo, seja repreendido hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de amarração, de destruição do lar, o espírito que tem tentado causar o divórcio, colocando o desejo de separação, colocando o desejo desse cônjuge de ir embora, de abandonar a casa, do nada, sem saber o porquê, vai embora de lá agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Jesus. Não resista, seja repreendido, seja queimado, bate retirada. Vamos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Isso, obreiro, manda soltar aquele ente querido lá que tem um desejo de se matar, em nome de Jesus. Espírito de morte, sai de lá agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de destruição, abandona agora, em nome do Senhor Jesus. O espírito maligno se esconde naquela casa. Essa pessoa sai da igreja e quando chega em casa sente a tristeza. Seja repreendido agora, maldito. Essa pessoa sai do trabalho, mas quando chega em casa o coração pesa. Sai de lá, você que está escondido, seja repreendido agora, em nome de Jesus. O nosso Deus te revela, maldito. Não adianta resistir. Bate em retirada. Dá o teu grito de derrota e abandona. Agora, em nome do Senhor Jesus. Solta as pernas. Solta as pernas. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem amarrado as dores nas pernas sem explicação, vai embora. Dá o teu grito de derrota, Satanás, e seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Igreja, se tem alguém nessa noite que sente uma dor, coloca a mão sobre o local da dor. Se enquanto você orava, continua com os teus olhos fechados. Se você sentiu o teu estômago doer, coloca a mão sobre o teu estômago. Ou se você entrou aqui sentindo dor, no momento da oração queimado, em nome de Jesus, coloca a mão aí. Porque no nome de Jesus não vai prevalecer, Senhor. Em nome de Jesus já estava marcado para abandonar, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. Aonde essa pessoa coloca as mãos, Senhor, seja a tua mão sobre a dela agora. O anjo do Senhor está tocando aí. Fica atento ali, obreiro. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o anjo do Senhor coloca a mão aí sobre a tua. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Prepare suas mãos para jogar para trás, como se você arrancasse, mas a mão do Senhor é quem tira. Em nome de Jesus, diga comigo, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Todo mal da minha vida, diga da minha casa, da minha família, do meu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tire suas mãos, joga para trás e diga: saia. Levanta a tua mão para o céu e diga: em nome de Jesus. Toma posse da tua libertação, da tua cura, do teu milagre, da libertação da tua casa. Fecha suas mãos e diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Glorifica bem forte ao Senhor, bem forte, para envergonhar o inferno. Aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Respira fundo, amados. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Olha aqui, meu pastor. Você é livre para a honra e glória do Senhor. Eu vou profetizar isso até acabar essa campanha. A tua família é livre, em nome de Jesus. Lutas e palavras negativas já basta. Tanto que a gente tem lá fora, nas guerras, nas lutas. Mas eu quero ser profeta do Senhor nessa noite e profetizar você e a tua família livre, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Feche suas mãos e diga: eu recebo, Senhor. Eu tomo posse, para a glória de Deus. Glorifica mais uma vez o santo nome dele. Aleluia. Amém, amados. Eu vou estar entregando um vidrinho com óleo desse. Você vai estar pegando aqui na minha mão no altar. Mas da mesma forma que você vai pegar, eu vou ungir o alto da tua
tua cabeça. Você já vai sair para tua casa ungido. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu estou separando esse, eu vou ungindo e entregando aqui. Eu pedi ajuda da pastora. Em nome de Jesus. Igreja, que a igreja possa vir pelo meio. Passar o filho no meio, vai passando, prepara um louvor abençoado, alegre aí, amados. Amado, em nome de Jesus. E a igreja vem pelo meio, você vai pegando o olhinho, recebendo nas suas mãos e volta pelos lados, amém? Para não haver um engarrafamento aqui, amém, amados, em nome de Jesus. E você vai voltar para o teu lugar e eu já vou orar para você ir para casa abençoado em nome de Jesus, amém? Você vai vir, vai receber a unção nas mãos e vai sobre o alto da tua cabeça, vai receber a unção sobre o alto da tua cabeça, vai pegar um vidrinho como esse para levar para tua casa em nome do Senhor Jesus, amém? Sucesso absoluto. Faraó, ele perseguia o povo de Deus. Na frente a Moisés, na frente do povo hebreu. Pela fé, vejo pela fé, uma hebreia gritando no meio do povo de Deus. Deus abriu o mar! Deus abriu o mar, Deus abriu o mar. Canta, canta, meu povo, se alegra, que gozo. Deus abriu o mar, Deus abriu o mar, Deus abriu o mar. Canta, canta, meu povo, se alegra, que gozo. Deus abriu o mar. Davi enfrentou um gigante. O gigante era filisteu. Davi jogou-lhe uma pedra e na testa do gigante cravou. Pela fé, vejo pela fé, um soldado gritando no meio do povo de Deus. O gigante morreu! O gigante morreu, o gigante morreu. Canta, canta, meu povo, se alegra, que gozo. O gigante morreu, o gigante morreu, o gigante morreu. Canta, canta, meu povo, se alegra, que gozo. O gigante morreu. Jesus foi morto e sepultado. Parecia que tudo acabou. Os discípulos estavam tristes, como ovelhas que não tem pastor. Pela fé, vejo pela fé, o gozo dos discípulos quando alguém gritou: Ele ressuscitou! Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Canta, canta, meu povo, se alegra, que gozo. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aleluia, amém, igreja. Glória a Deus. Louvor animado que você colocou, né? Amém, glória a Deus. Bom é se alegrar na presença de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, pega tudo nas suas mãos. Vamos para casa abençoado, em nome de Jesus. Amada igreja, chega na tua casa, unge aquele ente querido. Eu sei que você é família, que a igreja pegou 2 ou 3. Deus vai colocar sobre o teu coração, sobre um ente querido, não da tua casa, mas um ente querido que o Senhor vai falar no teu coração, entrega para ele. E você vai lá e vai entregar para ele, amém? Um parente, aquele que talvez nunca veio à igreja, Deus vai falar no teu coração e você vai levar um para ele, amém? Todos pegaram em nome de Jesus, amém? A gente só não entregou para crianças, amém, amados? É algo profético da parte do Senhor para a tua vida, para a tua casa. Primeira coisa, já unge os portais da tua casa e no nome de Jesus, unge toda a tua família. Eu tenho certeza que Deus vai estar guardando e libertando para honra e glória do Senhor, amém? Levanta tudo para o céu assim, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai,
Nós louvamos e te agradecemos por tudo. Desde já, Senhor, eu declaro, meu Pai, tudo que foi colocado aqui sobre esse altar, Deus. Eu declaro consagrado essas garrafas com água, Senhor, a chave do carro, da moto, da casa. Essas fotografias, Pai, visita cada um que está sobre, meu Pai, essa fotografia dele aqui. Visita com o teu poder, com a tua unção. Eu declaro todos, Pai, consagrados em nome do Senhor Jesus. Esse pedido de oração, esse clamor, em nome do Senhor Jesus, da mesma forma, tudo que o teu povo levanta para o céu nessa noite. Eu peço, Senhor, leve eles para casa em paz, guardados, abençoados, protegidos pelo Senhor Jesus com a tua mão poderosa. Pai, eu declaro eles abençoados em nome de Jesus. Eles estão levando, meu Pai, o azeite consagrado desde o primeiro dia no alto daquele monte, Jesus. E eu peço, Senhor, tudo que eles ungir, Jesus, que a tua unção venha se apossar ali e que a libertação venha acontecer. Meu Pai, os teus filhos vão testemunhar para a glória do Senhor, do que o Senhor Deus está fazendo nessa campanha e do que o Senhor ainda vai fazer. Receba também donativos, igreja, você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, levanta para o céu também, apresenta o